Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos mais uma vez reunidos na proposta de estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje, em especial, vamos desenvolver um tema por conta da proximidade do Natal, do dia em que comemoramos o nascimento do nosso Mestre Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, aquele que nos foi enviado para que tenhamos nós todos a compreensão da melhor conduta, do melhor pensamento, dos melhores sentimentos frente às dificuldades da nossa vida. E nesse momento, então, que nos aproximamos do Natal, em comemoração a essa data, nos propomos a desenvolver um tema acerca do último encontro do nosso Mestre Jesus com os seus discípulos. Isso iria se dar na última ceia, na ceia de Páscoa, uma comemoração judaica muito comum na época, que se faz até hoje. Essa celebração da Páscoa que faz relembrar a partida do Egito, quando eles foram libertados do Egito. E como nós também temos o hábito de ceiar no Natal, a proposta é que essa nossa reflexão de agora, assistindo essa palestra, desenvolvendo esse tema, também se estenda para a noite de Natal, quando nós estivermos ceando, confraternizando com aqueles que amamos. Imaginemos nós uma situação em que temos nós a compreensão de que teremos o último encontro com aqueles que amamos. Será a última confraternização em conjunto com estes amados. Imaginemos que sabemos nós que iremos desencarnar e que aquele momento, então, é um momento especial e único e último. O que diríamos nós para as pessoas que nós amamos, sabendo que vamos desencarnar? Que mensagem nós iríamos divulgar ali com estes? Que exemplos nós tentaríamos dar neste último encontro? E que pedido faríamos nós a estes que amamos? Pois essa última ceia é um exemplo disso que aconteceu, pois que Jesus sabia que iria ser crucificado, seria imolado como o Cordeiro de Deus. E essa ceia, então, é um momento especial que nós temos para relembrarmos dos ensinamentos, dos exemplos e do pedido que o nosso Mestre fez para nós. Porque quando Jesus falava aos discípulos, em verdade, ele falava para toda a humanidade. E ali, então, naqueles dias próximos da última ceia, aconteceram muitos fatos importantíssimos que nós estudamos, inclusive que temos esses fatos narrados no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a ressurreição de Lázaro, um fenômeno extraordinário, porque Lázaro não estava morto, estava num estado cataléptico. Mas para aqueles daquela época, a compreensão que eles tinham é que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Isso era um fenômeno realmente extraordinário e único na história da humanidade. Quando os discípulos viram aquilo, eles ficaram estupefatos, maravilhados com aquilo, e pensaram, e tiveram a certeza, não, realmente esse é o Messias, porque nunca ninguém havia feito isso antes. Então o sentimento deles foi de júbilo, de muita alegria. Esse fato, como ocorreu próximo do período da Páscoa, esse fato que aconteceu, foi difundido, foi comunicado a todas as pessoas que estavam indo para Jerusalém. Eram milhares e milhares de pessoas que vinham de todos os cantos
de todas as proximidades, de todos os países, inclusive, regiões próximas a Jerusalém. E todos ficaram maravilhados com isso, queriam conhecer Jesus, ao ponto de que ele foi considerado então o Messias por muitos. Segue-se então que, além disso, houve ali aquela parábola da figueira que secou, houve também a explicação de Jesus acerca dos impostos, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Falando também, houve também o acontecimento da expulsão dos vendilhões do templo, houve também o questionamento de Jesus a respeito do mandamento maior. Jesus também falou que não ficaria pedra sobre pedra do templo, já fazendo uma predição a respeito do futuro daquele templo majestoso de Salomão. E Jesus também, na quarta-feira, que antecedeu a Páscoa, Jesus disse, isso consta nos 4 evangelhos, que ele haveria de ser crucificado daqui a 2 dias, ou seja, ele já estava dando a data, que seria na sexta-feira que ele seria crucificado. Ele foi bem claro, ele disse que seria crucificado. Isso consta nos 4 evangelhos. No entanto, ali os apóstolos ouviram aquilo, mas não deram muita atenção, como se aquilo não pudesse acontecer, porque afinal de contas, ele era o Messias. Haveria de haver anjos para socorrer, para proteger Jesus de uma calamidade dessas, de um crime desses. Então estavam todos ali estupefatos por todos os fenômenos que aconteciam. Jesus adentrou em Jerusalém, sendo conclamado o rei dos judeus, o que chamou muito a atenção e que gerou indignação dos fariseus, dos publicanos, dos saduceus, dos escribas. Todos eles ficaram indignados com aquilo. Como assim? O povo conclamou este homem, o rei dos judeus? E ali estavam naquela situação de glória. Os apóstolos tinham a sensação de que haviam alcançado o ápice do sucesso na missão. Só faltava então, nessa situação, o Messias tomar o poder, digamos assim. Tomar o seu lugar, o trono que era mal compreendido ainda pelos judeus, pela cultura, pela história, por aquilo que eles traziam nos seus corações, no sentimento de serem libertados de todos os povos que já haviam sido, ou por todos os povos que já haviam sido oprimidos, e de se libertarem também dos romanos, de assumirem a posição do povo eleito por Deus. Eles aguardavam isso e acreditavam que, olha, isso já está bem próximo de acontecer. E estavam lá, todos eles juntos, então, para essa última ceia, esse momento especial. E aí, então, estavam lá reunidos, cada vez que eles iam comer juntos, que era comum, que os apóstolos comessem junto com Jesus, fizessem todas as refeições com Jesus. Isso era tradicional, isso era costumeiro. Estava ali Jesus fazendo o que ele sempre fazia, repartindo o pão para distribuir entre os apóstolos, entre os parentes e as esposas dos apóstolos, porque eles também estavam lá. Nesses momentos se encontravam todos, apesar de que somente os apóstolos sejam narrados pelos evangelistas na última ceia, e estavam lá. Maria, a mãe de Jesus, Maria de Cusa, Joana de Cusa, desculpe, estavam todos lá. Maria de Magdala. E Jesus estava ali, repartindo o pão para aquele momento, um momento que ele aguardava muito, muito. E ele olhando para todos naquele momento, observando com serenidade os apóstolos,
comentou da alegria daquele momento, de como ele estava aguardando por aquilo, e afirmou para os apóstolos, já no começo, antes mesmo de começarem a comer, já afirmou para eles que era chegada a hora em que iria se cumprir a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, tereis de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os apóstolos ouviam aquilo intrigados, não compreendendo muito, né, o que seria aquilo que viria a acontecer, o que estava escrito, o que estava lá na Escritura que eles não estavam recordando naquele momento. E aí então, Jesus diz que ele haveria de ser imolado como o Cordeiro de Deus. E afirmou que isso aconteceria a partir de uma traição, dizendo: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. E aí então eles ficaram muito intrigados. Como assim? Um de nós vai te trair, mestre? Não entendiam como assim. Justo nós que somos os seus apóstolos, que amamos o Senhor. E aí Filipe perguntou: quem será esse traidor? E aí André, ingenuamente, pensou assim: pô, será que sou eu esse traidor? Olha a ingenuidade do André, pensando: será que eu fiz alguma coisa que poderá prejudicar o mestre? Até então que Tiago, filho de Alfeu, em voz alta questionou Jesus e disse: onde é que está Deus que permite uma coisa dessas? Como é que pode Deus permitir isso? Que o Senhor seja traído, entregue, crucificado, que seja imolado? Como assim? Isso é muito comum, esse pensamento de Tiago. Tiago é repreendido por Jesus por falar isso, mas isso é muito comum para nós. Porque às vezes a gente olha certas situações na vida, certos episódios, em especial quando acontecem com a gente, e aí pensamos assim: nossa, onde é que está a justiça de Deus nisso? Onde é que está a providência divina que permite um absurdo desses aí, que aconteça algo desse tipo? E esquecemos que tudo aquilo que acontece, compreendido como bom ou compreendido como mal por nós, tudo que acontece é porque Deus permite. E que esses fatos, essas ocorrências infelizes, elas assim se fazem, Deus permite que elas aconteçam para o nosso progresso, para a construção da nossa felicidade. Numa observação superficial, isso parece impossível às vezes, porque o sofrimento é enorme. E Tiago estava questionando: como é que pode isso? Como é que Deus permite que isso venha acontecer? Pois que isso iria acontecer justamente porque Deus permitia, e isso já estava escrito, já estava na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento. Isso deveria acontecer. E aí então, Tiago, né, ouvindo essa repreensão de Jesus, que Jesus disse para ele então, né: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Ou seja, aquieta os teus pensamentos e pacifica o teu coração, porque isso não é motivo de indignação, de revolta. Isso se faz por conta da vontade de Deus. E tudo o que acontece é por conta da vontade, da permissão de Deus. Mas continuava aquela ideia, aquela dúvida, né? Nossa, quem é que traiu Jesus? Quem é esse que traiu Jesus? E aí João, que era muito querido, João era o mais emotivo, era o mais doce de todos os apóstolos, perguntou para Jesus: como é que pode isso acontecer para nós? Justamente
por que esse escândalo que se faz necessário, por que ele acontece? Ele tem que acontecer justamente entre os teus apóstolos, os teus discípulos. Por que escândalo na compreensão da palavra escândalo, deste período? Escândalo significa tudo aquilo que transgride as leis morais, as leis divinas. Quando nós fazemos algo contrário à lei divina, que é uma lei de amor na sua essência, nós estamos escandalizando. E Jesus dizia que os escândalos são necessários, porque através dos escândalos acontecem os avanços. O homem experimentando o mal reconhece a importância do bem, mesmo sabendo ele a maneira correta de agir. Muitas vezes o homem acaba por agir de maneira contrária às leis divinas. E isso é um escândalo. E quando isso vem à tona, é descoberto, é colocado ao público, gera um alariço, uma revolta, uma indignação, uma reflexão coletiva. Mas por que haveria de vir esse escândalo justamente? Não poderia esse escândalo acontecer por conta de uma outra pessoa? Tinha que ser justamente um apóstolo para fazer esse escândalo? Para trair Jesus, no caso, o escândalo aqui seria traição. Precisava ser um apóstolo. E aí então Jesus esclarece, inicialmente, que uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência divina. Esse é o nosso testemunho. Todos nós que nos dizemos cristãos devemos estar prontos para o nosso testemunho. E o testemunho se faz através da maneira com que enfrentamos, com que encaramos as nossas vicissitudes, as nossas dores, as nossas dificuldades. É ali que nós mostramos que nós realmente somos cristãos. Inicialmente, Jesus disse isso, sem responder ainda o porquê do escândalo ocorrer através de um de seus apóstolos. E Jesus aí então diz que não me será possível dizer tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador. Ou seja, aquela pergunta de João ficaria ainda sem resposta. Porque muitos ensinamentos só nos foram possíveis e só nos foram permitidos depois que nós adquirimos certa maturidade psicológica, emocional e moral. Ou seja, nós sofremos durante muitos anos, até que então, através do sofrimento, viéssemos nós a amadurecer os nossos corações e pudéssemos nós então receber o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que é um conjunto de espíritos superiores que representam Jesus e que vem nos explicar aquilo que Jesus não pôde explicar naquela época. Hoje o Espiritismo nos traz os ensinamentos sem as parábolas. O Espiritismo explica as parábolas naquela época. Jesus falava em parábolas porque não era para todos compreenderem. Hoje todos têm a possibilidade, a oportunidade de compreenderem os ensinamentos de Jesus. Porque os espíritos eleitos por ele, os espíritos superiores, que compõem o Espírito de verdade, nos vêm trazer os ensinamentos de Jesus assinando em nome dele. Então o João ficou sem a resposta naquele momento. E o motivo de Jesus, do apóstolo, do traidor ser um apóstolo, o motivo do traidor ser um apóstolo, é porque deveria Jesus ali exemplificar o amor e o perdão àquele que ele estendia, a quem ele estendia a mão, a quem ele acariciava, a quem ele zelava.
aquele que ele tratava como um filho, seria o traidor, para exemplificar o perdão no mais alto nível. Quantos de nós passamos por situações difíceis, as mais dolorosas, as mais amargas, são aquelas de decepção, de ingratidão, de traição daqueles que nós amamos e que diziam que nos amavam e que acabam por nos trair, por nos ferir. Aí que está o exemplo maior de perdão, desejando o bem desses, compreendendo que ainda são espíritos inferiores que passam por dificuldades e que ali, nesse momento, aquilo que nós experimentamos acontece porque Deus assim permite. Ele está ali fazendo um escândalo, transgredindo a lei divina, mas está também ali permitido por Deus agir desta forma para que nós venhamos a fortalecer os nossos sentimentos de cristãos, cristianizando-nos, nos tornando crísticos, reproduzindo o exemplo de Jesus, como ele agiu com Judas, por exemplo. Porque naquele momento ele trata Judas bem, reparte o pão e dá para Judas. Inclusive ele fala para Pedro. Pedro pergunta para Jesus, depois no ouvido de Jesus, quem é o traidor, Jesus? Conta para mim. Aí Jesus diz, é aquele a quem eu molhar o pão e der. Aí então Jesus faz isso e dá para Judas e Pedro fica sabendo que Judas que era o traidor. Mas tratou Judas sem nenhuma distinção, com amor. Inclusive, quando Jesus é crucificado, após o seu desligamento espiritual do corpo físico, a primeira coisa que Jesus faz é ir até as zonas abismais do umbral para socorrer Judas, mostrando que ali, que o amor, ele independe do que façam para nós. Esse amor incondicional, esse amor que Jesus representou em plenitude para todos nós. E aí então Jesus pega o pão, que já havia repartido, e diz, tomai e comei, este é o meu corpo. E pega o vinho e diz, bebei, porque este é o meu sangue. Essas colocações de Jesus são mal compreendidas, até porque as religiões, muitas religiões no caso, têm seguido muito os rituais sem tentarem compreender o contexto e o significado, a simbologia disso que era feito, desses fatos, desses fenômenos, dessas ocorrências que haviam no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E o povo judeu, ele é muito ritualístico, ele era e ainda é muito ritualístico. Mas quando Jesus fala isso, a respeito do pão e do vinho, ele explica o porquê disso, o porquê desta simbologia e deste ritual nesse momento. Isso nós vemos essa explicação no livro A Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier. A nossa narrativa, inclusive, nesse momento, ela se faz basicamente a partir das colocações desse espírito Humberto de Campos. É o capítulo 25, que convido todos a lerem. Capítulo 25 do livro Boa Nova. Mas aí Jesus explica que pão é esse e o que é esse vinho. Ele disse, o pão significa o banquete do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova. São os ensinamentos, os exemplos de Jesus. Jesus em si, ele já era a boa nova. Jesus, ele já era e ainda é o livro. Ele é a palavra, ele é a verdade, ele é a vida. Porque Jesus é o exemplo sem que esse exemplo precise ser escrito. Ele foi vivificado
por Jesus. Então o pão representa todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então na hora que comesse o pão, que se lembrasse então, fizesse isso em memória de todos os ensinamentos de Jesus. E o vinho? O vinho é o sinal do espírito renovador dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, o vinho simbolizava o impulso, a força propulsora para a prática de tudo aquilo que Jesus exemplificou. É o banquete do Evangelho, mais o espírito renovador dos ensinamentos de Jesus. E aí ele diz que isso, então, haveria de constituir o símbolo da nossa comunhão perene. Ou seja, simbolicamente, Jesus pede que nós nos alimentemos e que nós bebamos dos seus ensinamentos e da prática desses ensinamentos. Isso é que simboliza, que representa a comunhão, a nossa comunhão com Jesus. E aí então prosseguiram eles, ali os apóstolos, todos aqueles convidados, aquela família que Jesus constituiu aqui na terra, todos ali unidos, naquela ceia, até que Jesus começou a ouvir assim ele estava conversando com João e começou a ouvir assim um certo debate entre os apóstolos. Eles estavam ali maravilhados por tudo que Jesus havia feito, e naquele orgulho, naquela vaidade natural de espíritos inferiores que eles eram, começavam a debater qual deles que era maior, qual que era o predileto de Jesus, qual que era o maior, qual que era o melhor. E aí houve ali então essa contenda sobre qual deles seria o maior. A gente vê que interessante, João não estava participando disso. João realmente ele era o mais simples e o mais dedicado à prática do amor, o que exemplificava melhor o amor entre todos os apóstolos, e não estava investido desse sentimento nesse momento. Mas aí Jesus, vendo esse comportamento dos apóstolos, aproveitou para dar mais um ensinamento. Porque Jesus, como dissemos, ele é o exemplo vivo da Boa Nova. Ele em si já foi a Boa Nova. Ele resume em si todos os exemplos, todos os ensinamentos que nos são necessários para o nosso progresso moral. E aí Jesus, vendo aquela situação, ele tirou a túnica, se despiu na frente dos apóstolos, pegou uma toalha e amarrou na altura da cintura. Quem se vestia assim naquela época eram os escravos que se vestiam assim. E Jesus, então, de uma maneira simbólica, se travestiu de escravo, que seria um ser humano na sua forma mais simples dentro de uma sociedade. Pegou uma vasilha, um vaso de água perfumada, e foi até os discípulos e começou a lavar o pé de todos eles, um por um. Só quem fazia algo desse tipo era um escravo. Só um escravo lavava os pés dessa maneira, tão simples como Jesus estava fazendo, com uma toalha cingida na altura da cintura. Jesus mostrou ali, então, como que nós devemos servir uns aos outros na simplicidade, na humildade. Eles ficavam discutindo quem é que é o maior, quem é o maior, quem é o maioral aqui. E Jesus toma então essa postura. Muitos se impressionam. Pedro mesmo não queria que Jesus lavasse os pés. Não, o Senhor não vai fazer. E aí Jesus disse
que para adentrar no reino era necessário isso. E aí Pedro já disse, bom, então se for assim, Senhor, me lava por inteiro. E a simplicidade do Pedro, né, na compreensão dele. Não estava entendendo a profundidade ainda daquela lição. Estava muito mais chocado com a forma, com a aparência daquilo que estava sendo feito, do que com a essência do ensinamento. E aí então, Jesus, após lavar os pés dos apóstolos, Jesus pega e diz para eles, vós me chamais de mestre e Senhor, lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Lavar os pés aqui significa servir com humildade, com simplicidade. Jesus demonstrou ali, naquela forma simbólica, que é necessário que todos nós venhamos a fazer parte da providência divina de uma maneira caridosa, sabendo servir ao próximo. Servindo o próximo, todos os nossos próximos, no caminho da vida, onde quer que estejamos. E aí então complementa o ensinamento dizendo, porque no reino de Deus e da verdade, o maior será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos. Porque muitos de nós, ainda iludidos com as fantasias, com as quimeras, com as sensações e até com as facilidades do mundo, muitos de nós ainda pensamos que o maior é aquele que vence na terra, que adquire o sucesso mundano. E Jesus veio exemplificar para nós que é necessário, muitas vezes, ser derrotado na terra, ser derrotado entre os homens, tal qual ele foi, para que sejamos nós vitoriosos perante Deus. Vivemos na transitoriedade da carne, reencarnamos a fim de provarmos para nós mesmos, satisfazendo a nossa consciência, de que nós já aprendemos mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ficamos nós lá na erraticidade, estudando, analisando a nós mesmos, planejando a reencarnação, para que aqui, nesse mundo de provas e expiações, de ilusões, façamos de nós mesmos a nossa melhor versão. E às vezes no desejo de sermos o maior entre os outros, ainda com complexos de inferioridade, com baixa autoestima, com pouca convicção a respeito da nossa proposta de sermos cristãos, nos deixamos levar pelas correntes do materialismo, das facilidades, e consideramos às vezes que nós estamos adquirindo um sucesso que em verdade não é nada. Porque o sucesso entre os homens é miséria no reino de Deus. Nesse momento que temos a oportunidade de reflexionarmos a respeito do Natal, do nascimento do nosso Mestre Jesus, temos também a possibilidade de estarmos próximos daqueles que amamos, daqueles que Deus nos designou como família, muitas vezes somente de laços materiais, mas que são aqueles que muitas vezes escandalizam conosco. Nós também escandalizamos com os demais, porque não somos perfeitos, mas assim nós vamos aprendendo a nos relacionarmos, a nos respeitarmos, a conhecermos as nossas dificuldades, as nossas limitações, e repartindo o pão e o vinho, conseguimos pouco a pouco comungar
uns com os outros. Testemunhamos as nossas dificuldades e auxiliamos os outros. Quando aprendemos a servir, como no exemplo de Jesus, de maneira simples, de maneira singela, nos libertamos do ego imaturo, da vaidade, do orgulho e nos aproximamos do verdadeiro sentido da caridade, que nada mais é, na essência, do que fazermos o bem para nós mesmos em primeiro lugar. Porque nós precisamos experimentar desses ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, nas pequenas e nas simples ocorrências da nossa vida, observando quem Jesus coloca no nosso caminho. Existem outras ocorrências nesta última ceia que nós não colocamos, não expusemos agora, e que vocês são convidados a lerem, buscarem essas informações, essas ocorrências, essas passagens dentro dos 4 evangelhos. Mas existe algo muito importante para encerrarmos essa nossa palestra, que deve ficar como uma mensagem especial para o nosso Natal, como uma meta para todos nós, uma meta realmente dificílima, que é o mandamento de Jesus. Jesus deu diversos exemplos para todos nós, muitas palavras com ensinamentos profundos. E por fim, no último encontro, na última ceia junto dos seus discípulos, ele disse qual era o seu mandamento, um pedido último e único, que deve ficar gravado nas nossas mentes, nos nossos corações. Ele diz então que por fim, deixo-vos o meu mandamento. O mandamento de Jesus é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha a dimensão desse pedido. É muito mais do que amar ao próximo como a mim mesmo, porque a gente, às vezes, equivocado, deseja para o outro aquilo que nós desejamos para nós, achando que aquilo é bom, e muitas vezes não é bom. Nós estamos equivocados. Então, para que não houvesse dúvida a respeito de como amar, Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, dizendo também que os seus discípulos seriam reconhecidos no mundo por muito se amarem. Assim, deixamos a nossa mensagem final, desejando um Natal e um Ano Novo com Jesus para todos. Muito obrigado pela atenção. E pedimos que continuem assistindo às palestras da nossa Sociedade Espírita Paulo de Tarso no YouTube. Muito obrigado.